Graça e paz, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus a todos. Nesse dia vamos estar falando um pouquinho sobre a vida de Jacó, e nesse dia estaremos falando um pouquinho sobre o encontro que Jacó teve com o Senhor, e fala que ele viu Deus face a face. Então vamos falar um pouquinho nesse dia sobre a eleição incondicional, que Deus nos elege, nos escolhe incondicionalmente, tudo pela graça, pela misericórdia do Senhor Deus. E dentro disso eu convido vocês para abrir a Bíblia de vocês nesse dia no livro de Gênesis, capítulo de número 32, apenas o versículo de número 30, que diz assim: aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Ou seja, Jacó viu Deus face a face e a vida dele foi transformada. Sabemos que Jacó era um homem eleito, era um homem escolhido pelo Senhor, mas até Jacó ser lapidado e ele ter um encontro com o Senhor e ter o seu nome mudado para Israel, algumas coisas aconteceram na vida de Jacó. Então vamos falar um pouquinho sobre esse encontro que Jacó teve, né, com o Senhor no Monte Peniel, e vamos tirar algumas lições. O tema da mensagem de hoje é Peniel, o lugar onde Jacó conheceu o Deus da sua salvação. Glória a Deus. Ou seja, o texto inicia dizendo que Jacó lutara com seu irmão, com seu pai, com seu sogro, mas agora Jacó precisa lutar com Deus. E é Deus quem toma a iniciativa da luta. Jacó é um homem rico, ele é um homem próspero e ele tem muitos filhos. As bênçãos da graça comum o alcançaram. As promessas de Deus feitas em Betel se cumpriram em sua vida. E ele sabe que Deus é bom, mas Jacó ainda não é um homem salvo. No último vídeo, nós falamos sobre Betel, o lugar onde Jacó conheceu Deus, o Deus de seus pais. E esse texto de Gênesis 32, no versículo 30, a gente começa a conhecer que ele teve o encontro com esse Deus. E quando ele teve esse encontro com o Senhor, Jacó era um homem próspero, um homem que tinha já adquirido riquezas, né? Ele já tinha tido uma luta com seu irmão, ou seja, ele passaram por algumas adversidades também com o seu sogro. E, enfim, Jacó ainda não é um homem salvo. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, por mais que ele era eleito, né? Então, dentro disso, a vida de Jacó nos revela duas gloriosas verdades. Então vamos falar sobre duas verdades na vida de Jacó. Primeira verdade, a eleição de Deus, ela é incondicional. Ou seja, Deus ama a Jacó, apesar de Jacó. Dessa gloriosa verdade, podemos tirar a seguinte conclusão: que Deus escolheu Jacó antes dele nascer, ou seja, antes mesmo de Jacó ter praticado obras, né? E a gente pode observar isso no texto de Gênesis, no 25, capítulo 25, versículo de número 23, Malaquias 1:2, Romano 9:11. A gente pode ver que Deus, ele ama Jacó, mas ele se aborrece de Esaú. E essa escolha de Deus, ela foi feita antes da formação do mundo. Antes deles serem, né, dois bebezinhos, Deus já tinha se agradado de um e se aborrecido de outro. Ou seja, nós aprendemos que essa escolha de Deus para conosco é uma escolha incondicional. Eu não preciso de fazer para o Senhor me abençoar. O Senhor me abençoa sem Ele achar nada de bom na minha vida. Então a eleição de Deus, ela é incondicional. Ou seja, Deus escolheu Jacó antes dele nascer. E Deus nos escolheu na eternidade, ou seja, a nossa salvação foi planejada na eternidade, não foi um plano traçado de última hora. Antes de Deus lançar os fundamentos da terra, ele havia nos conhecido, nos amado e nos predestinado para sermos semelhantes a seu filho. Olha que coisa linda. Então, antes da formação do mundo, a gente pode ver que o Senhor já havia nos escolhido, nos predestinado para o quê? Para a salvação. Por quê? Porque nós
porque nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Então Deus, ele nos escolheu antes mesmo do nascimento. E dentro disso, a parte B, Deus amou Jacó apesar dos seus pecados, Gênesis 25, 23. Então, independente dos seus pecados, o Senhor, ele te ama. Mas na medida que nós vamos, que nós nos prostramos diante do Senhor, da santidade do Senhor, nós começamos a ter uma vida diferente, nós começamos a sentir prazer nessa eleição, né? Nós somos atraídos através da palavra, né, que é pregada, através dos louvores, e aquilo nos atrai, aquilo nos chama, a ponto de que quando nós pecamos, nós nos entristecemos com o pecado, e por causa disso nós não permanecemos na prática do pecado. Não quer dizer que você confessou Cristo como Senhor e Salvador, que você passa, né, a não pecar mais. Você continua pecando, no entanto, você passa a olhar para o Senhor e você passa a se arrepender. Nós passamos a nos confessar diante de Deus. Por quê? Porque nós nos arrependemos e sabemos que aquilo não agrada ao Senhor. Então Deus amou a Jacó apesar dos seus pecados. O nome de Jacó era um retrato de sua personalidade. Jacó significa enganador, mentiroso. Ele enganou o seu pai e o seu irmão, a despeito de quem ele era. Deus o escolheu, e mesmo Deus nos conhecendo como somos, ele ainda nos ama. Isso é um glorioso mistério. Então o Senhor, ele escolheu Jacó, e o nome de Jacó era trapaceiro, né? Uma pessoa que, quando a gente volta no vídeo anterior, ele enganando seu irmão, né? Ele comprando a primogenitura de seu irmão. E assim somos nós também. Às vezes nós pecamos por atitude, às vezes pecamos, né, por palavra, pecamos por pensamento, mas ainda assim o Senhor, ele nos ama, mas é necessário que nós venhamos a confessar os nossos pecados diante do Senhor. Porque em Provérbios 28:13 fala que aquele que esconde as suas transgressões não prosperará, mas aqueles que a confessam e a deixam, Deus exercerá misericórdia. Olha que Deus maravilhoso. Deus toma a iniciativa para salvar Jacó. A gente pode achar isso aí lá no Gênesis 32, 24. É o anjo que luta com Jacó, e não Jacó com o anjo. A salvação começa em Deus e termina em Deus. Só podemos ir a Cristo porque somos arrastados com cordas de amor. Então não venhamos nós acharmos que é nós que escolhemos ao Senhor, né? O texto é bem claro, né, que Deus, ele toma a iniciativa em salvar Jacó, e o anjo que luta com Jacó, e não é Jacó que luta com o Senhor. Outro ponto interessante é que Deus não desiste de Jacó apesar da sua resistência. Lá no capítulo 32, do versículo 24 ao 25, a gente vê que Jacó, ali no Monte Peniel, ele estava tendo uma resistência com o Senhor, às vezes por causa do pecado, às vezes Jacó não estava entendendo os desígnios, os propósitos do Senhor, e ainda assim Jacó estava lutando, ele estava resistindo, né, ao Senhor. Ou seja, às vezes eu não entendo, não compreendo qual que era o objetivo da luta de Jacó, mas ele resistia, né? Olha aqui, e Deus não desiste de Jacó apesar de sua resistência. E o que seria de nós se Deus se apartasse de nós por causa da dureza do nosso coração, da nossa resistência à operação transformadora do seu Espírito? E muitas das vezes, querido, nós lutamos contra isso, nós queremos resistir às coisas do Senhor, mas Deus, ele é misericordioso, e a Bíblia fala: onde abundou o pecado, superabundou a glória de Deus em nossas vidas. E que bom que o Senhor, ele não desiste de mim, ele não desiste de você. Independente do que você está passando, lembre-se que o Senhor, ele não desiste de você. Não lute contra o Senhor, né? Busque a Deus de todo o seu coração, confia no Senhor, né? Bendito é aqueles que confiam no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Glória a Deus. E Deus, ele feriu a Jacó para não o perder para sempre, é o que nós vemos no versículo 25. E quem não vem pelo amor, vem pela dor.
Deus, ele moverá os céus e a terra para salvar aqueles a quem ele amou desde a eternidade. Ou seja, às vezes o Senhor, ele fere o nosso orgulho, a nossa desobediência. Por quê? Porque ele quer tratar com nós. Às vezes o Senhor, ele quer nos descer, assim como ele fez com Jeremias, né? Descer Jeremias na casa do oleiro. Para quê? Para poder tratar na vida de Jeremias. E a eleição de Deus não é apenas incondicional, mas a graça de Deus, ela também é irresistível. Deus salva Jacó apesar da resistência de Jacó. E 4 pontos merece destaque nessa graça irresistível, nesse amor. O primeiro destaque, o primeiro ponto que eu ressalto aqui é o quê? Que Jacó reconheceu a sua necessidade de salvação. Nós achamos isso no versículo de número 26, do capítulo de número 32. Ele se agarrou ao Senhor e disse: eu não te deixarei ir se tu não me abençoar. Olha aí que coisa linda. Jacó reconheceu a necessidade da sua salvação. E assim somos nós, querido. Nós temos que confessar os nossos pecados diante do Senhor, reconhecer que não há salvação fora de Cristo. Não há salvação, né? Não há outros caminhos que conduz a Deus. Jesus é o caminho, ele é a verdade, é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de Cristo, através do sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário, para poder fazer a remissão de nossos pecados, querido. Segundo ponto, Jacó chorou buscando a transformação da sua vida. Oséias 12:14. O coração do velho Jacó agora se derrete, a resistência acaba e o homem endurecido se quebranta. Aquele que era crente apenas de nome, agora se dobra e chora diante de Deus. Ou seja, se no momento a gente via, né, Jacó resistindo e ele lutando, mas chega um momento que aquele homem, ele olha para a sua vida e se cumpre aquilo que fala em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23, examine-se esse homem. E foi quando Jacó já tinha uma determinada idade, ele começa a olhar para a sua vida e ele via que ele não conseguiria nada lutando contra o Senhor, porque o amor, a graça, a misericórdia do Senhor foi maior na vida de Jacó. Sendo assim, ele não resistiu mais, ele confessou Jesus como Senhor e Salvador, e o Senhor, ele é misericordioso em graça e misericórdia. E olha aqui que fala aqui no ponto 3, Jacó, ele confessou o seu pecado a Deus, no versículo de 27, e Deus lhe pergunta: qual é o seu nome? A primeira vez que essa pergunta lhe foi feita, né, por Isaac, seu pai, e ele mentiu dizendo ser Esaú, quando ele mentiu ali, né? Quando ele roubou ali, fez um guisado ali para o seu pai e fingiu que era Esaú. Agora Deus lhe pergunta de novo, não que o Senhor não soubesse o seu nome, ou no entanto o Senhor estava lhe dando a oportunidade para reconhecer o seu pecado e a sua identidade. Então ele disse: eu me chamo Jacó. E aquela não foi uma resposta, mas uma confissão. Quando o seu pai Isaac havia lhe perguntado, ele falou: sou Esaú. E ele havia mentido. E dessa vez, em amor, o Senhor pergunta: qual que é o seu nome? E dessa vez, Jacó, ao invés de mentir, né, ele já tinha lutado, ele já tinha resistido, mas ele sabia que no seu coração, que aquela luta interna, ela já tinha chegado ao fim. E ele, cansado, mas confiando nas promessas, no amor e na graça do Senhor, ele responde: eu sou Jacó. E olha o que acontece. E o terceiro ponto é que Jacó, ele faz aquela confissão, reconhecendo o seu pecado. E no ponto 3, a gente pode entender que Jacó viu a Deus face a face e ele foi salvo. Não basta apenas ouvir falar de Deus, é preciso ver a Deus face a face. É preciso, queridos, ter uma experiência com Deus. Não basta Deus ser o Deus dos seus pais, ele precisa ser o Deus da sua vida, da sua experiência e da sua salvação. Em Peniel, Jacó encontrou-se com Deus e consigo mesmo.
e a sua vida, ela foi mudada, a sua vida, ela foi transformada. Às vezes, queridos, vamos na igreja, alguns ministérios têm o culto dia de terça, quarta, quinta, sábado, domingo, quase a semana toda, né? A sua liturgia funciona dessa maneira. Outras igrejas segunda, quarta, domingo, mas enfim. Muitas das vezes nós viramos religiosos, nós pegamos o hábito de frequentar a igreja na quarta, no domingo, na segunda-feira, e durante a semana nós não temos o hábito de ler as escrituras, nós não temos o hábito de orar, de buscar ao Senhor, de ocupar a nossa mente com a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu mundo. E muitas das vezes nós apenas nos tornamos religiosos, né, legalista. Nós chegamos até a igreja, mas nós não chegamos até Cristo. Muitas igrejas, aos famosos crentes 6 horas, é aquele crente que só fala: irmão, 6 horas para mim. Ou seja, me lembra de Faraó. Faraó, ele queria que Moisés orasse por ele. No entanto, Faraó não queria compromisso com o Senhor. Ele apenas queria as bênçãos do Senhor. Quando a gente vai ali para João 6, né, João capítulo 6, antes do 35 ali, a gente pode ver que naquele texto de João 6 fala que Jesus é o pão da vida. E quando Jesus multiplica os pães e os peixinhos, né, algumas pessoas que estavam ali, eles queriam levantar Jesus como seu rei. A pergunta: por quê que eles queriam levantar Jesus como seu rei? É porque eles estavam interessados no que? Apenas nos pães e nos peixes, ou seja, apenas naquilo que Jesus poderia proporcionar para eles, que no momento era a comida, era o alimento, mas eles não queriam, né, as bênçãos espirituais que Jesus tinha para aqueles povos. Jesus apareceu para eles, mas eles não viram, né, Jesus. E nos dias de hoje não é diferente. Muitas pessoas, elas chegaram nas igrejas, mas elas não chegaram até Cristo. E uma evidência disso são pessoas que estão doentes espiritualmente. Dentro do meio protestante, podemos observar um grande número de analfabetismo bíblico dentro das igrejas. Ou seja, as pessoas, elas, né, acreditam em que tudo aquilo que o padre fala, o pastor fala, vamos assim dizer, é verdadeiro, e eu não posso questionar, e eu não pego as escrituras para poder ver se realmente aquilo que esses homens estão falando. E por causa disso a pessoa fica no coração uma fé morta, uma fé que depende da fé das pessoas. Não. E lá em Apocalipse fala que somos reis e sacerdotes, queridos. Então nós temos que conhecer a Deus, e quando nós passamos a conhecer esse Deus, né, conhecer a vontade desse Deus para as nossas vidas, né, nós começamos a confiar, e por causa dessa confiança, por causa desse amor, nós passamos a descansar nas promessas do Senhor. Nós já não lutamos mais, né, com o Senhor, porque nós não resistimos mais ao Senhor, é porque nós já nos prostramos diante do Senhor, e o chamado do Senhor, ele chega até nós como uma graça irresistível, que nós não conseguimos nos afastar, né, da casa do Senhor, da palavra, do evangelho. A nossa vida, ela vai mudando, né? O Senhor vai trabalhando e vai regenerando os nossos corações. Então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então é impossível ter fé, uma fé bíblica, sem você conhecer o autor das Escrituras. É impossível. Eu posso ter uma fé natural, mas eu não tenho uma fé bíblica. Então nós temos que entender que existe uma fé natural, que é uma fé que todas as pessoas já nascem com ela. Mas a verdadeira fé bíblica, ela é pautada no conhecimento. E João 8,32 fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o segundo os 2 mandamentos, né, os 10, se resume a 2.
se tornando lei morais, e fala, né, né, buscar a Deus de todo o teu coração, de todo o seu entendimento. O entendimento ele só vai acontecer a partir do momento que eu meditar na palavra do Senhor. E quando eu medito na palavra do Senhor e eu tenho essa experiência, eu vejo Deus face a face e a minha vida, ela é mudada. A partir daí eu passo a acreditar na minha salvação através do sacrifício de Cristo, através daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Glória a Deus. Então, Peniel foi o lugar onde Jacó conheceu o Deus da sua salvação. Então falamos nesse dia um pouquinho sobre que Deus ele ama Jacó, né? E ele se aborrece de Saul, né? Ou seja, o Senhor ele escolhe segundo, né, a sua presciência, segundo a sua onisciência, segundo a tua soberania. E no terceiro ponto, né, o próximo vídeo, eu quero falar de Betel, o lugar onde Jacó conheceu o Deus da sua restauração. Então, depois que Jacó ele vê esse Deus face a face e a vida dele foi transformada, assim somos nós também. Quando nós deixamos de ir na igreja para poder ficar reparando as pessoas e vamos na igreja para poder buscar a face do Senhor. Talvez hoje é um domingo, talvez vai ser hoje a última oportunidade que você vai ter para ir na casa do Senhor. Então, chegando lá, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, olhe para Cristo, que é autor e consumador da sua fé. E somente assim você vai ver Deus face a face. Olha que coisa linda. E depois que nós temos esse encontro com o Senhor, Ele começa a nos restaurar, Ele começa a quebrantar o nosso coração e nos transformando um vaso novo. Vai ser o tema da próxima mensagem, se assim o Senhor permitir. Eu fico por aqui, queridos, queridas, agradeço a todos. Vocês tenham um dia abençoado em nome de Jesus e até semana que vem, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.